Olá, meus amigos, eu sou o João Francisco Clouzet, apresentador do programa Gestão em Foco. Acompanhem nossas entrevistas através das plataformas digitais. Nos acompanhe. Um grande abraço a todos. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Gestão em Foco. E hoje temos a grata satisfação de trazer o professor Fábio Adiron. Vou dar algumas informações sobre o professor. Ele é graduado em comunicação pela FAAP e pós-graduado em economia de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Consultor e professor de marketing na FGV e na Fundação Dom Cabral. Pesquisador de pensamento complexo e autor de 3 livros sobre o tema: O Mito de um Mundo Melhor, O Desapagão de Inteligência Artificial e Espelhos Ilógicos. Professor Fábio, é um grande prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é meu, eu que agradeço de estar aqui com vocês e sobre essa possibilidade de conversar um pouquinho sobre pensamento complexo, que é alguma coisa que o mundo hoje foge. Tá. Todo mundo quer tudo superficial, tudo simples, tudo imediato. É tudo para agora. E o mais raso possível. Professor, eu queria que o senhor iniciasse primeiro falando da sua consultoria, a consultoria Adiron. Ela é versada em que área? A minha área é a área de marketing, mas especificamente desde 91, 92, quando eu estava ainda trabalhando como executivo em empresas, né? Eu trabalho na área de marketing com dados. Tá. Ou seja, como eu uso os dados das empresas para melhorar os negócios. Eu diria que o principal, vamos chamar assim, se a gente podia chamar assim de produto nosso, é uma coisa chamada rentabilização de carteira de clientes. Tá. Ou seja, pegar a carteira de clientes e conseguir extrair de lá mais negócios para não ter que ficar o tempo todo caçando cliente novo e tudo mais. Na verdade, você pega os leads e converte. Não, eu pego a base de clientes e aumento as vendas dentro da base. Dentro da base. Isso. Ok. Ou seja, quem está pouco ativo, quem ter mais potencial para comprar do que está comprando, quem está dando sinais de que possa estar indo embora e coisas do tipo. Clientes também que estão há muito tempo sem comprar. Isso, que vocês reativar isso. Tá muito legal. Professor, me diga uma coisa, além dessa tua atividade profissional, você tem uma atividade como professor na FGV e na Dom Cabral, que é uma profissão muito enriquecedora. Dar aula é uma coisa muito legal. Eu diria que é das coisas que mais me agradam na vida. Estar diante de uma turma, principalmente as turmas que estão ávidas para descobrir coisas e são curiosas, é uma atividade muito, para mim, muito agradável. Eu costumo dizer que dar aula não é trabalho, é muito prazeroso, eu vou me divertir. Eu gosto muito de dar aula, porque eu acho que a gente tem que compartilhar o nosso conhecimento. Sim. Não podemos reter, nós temos que disseminar. E nada melhor do que em sala de aula, né? Sim, eu acho que distribuir conhecimento faz bem sempre. E é fundamental. Seja dando aula, seja em outros contextos. Isso. Então, por exemplo, tipo assim, eu dou aula, eu distribuo conhecimento e eu sou remunerado por isso. Mas, por exemplo, eu tenho outras situações em que eu estou distribuindo conhecimento, tipo assim, de publicar artigos no LinkedIn, coisas assim, que eu faço pelo prazer de fazer. Pelo prazer de compartilhar o teu saber. Isso. Você sabe que o teu saber não vai ficar com você. Não. Isso que é muito legal. Eu sei e eu passo e os outros passam para outras pessoas. Exatamente, é muito legal. Isso é muito bom. Então, eu falo que o melhor retorno que eu tenho da aula, eu falo que não é quando a classe dá uma avaliação boa ou coisa assim, mas é quando, por exemplo, eu encontrei outro dia um ex-aluno em algum outro evento, ele fala assim, professor, aquele negócio tal que você ensinou, a gente colocou em prática e está funcionando. É uma satisfação. Essa é a satisfação.
Professor, para você ter uma ideia, eu tenho um ex-aluno que hoje é presidente de banco. Isso é muito legal, Sim. muito legal. Você olha e você fala, acho que cumpri bem o meu papel. Agora vamos falar um pouco da sua vertente de escritor. Como é que você entrou nessa área? Em 2019, 18, 19, eu fui convidado por um professor chamado Henrique Mariotti para participar de um grupo de discussão sobre pensamento complexo. Tá. Então era uma turma que se encontrava virtualmente uma vez por semana. Era ele como coordenador e tinha mais umas 5 ou 6 pessoas. E aí eu comecei a descobrir essa história do pensamento complexo, principalmente com esse grupo aí, a partir do lado humanista do pensamento complexo. Edgar Morin, Bourdieu, e me encantei com a história. Aí um belo dia, dentro dessas conversas, aí me veio uma ideia, eu escrevi um artigo que devia ter umas 10, 12 páginas, era um artigo longo. Tá. Aí eu mandei para o professor lá e falei assim, o que você acha? Que eu dar uma... Ele falou assim, olha, o artigo não é muito bom, mas eu acho que dava para ser um livro. O professor disse isso? Eu falei assim, como assim? Não, você já fez o artigo tudo dividido em blocos, bonitinho. É só você pegar cada um desses blocos, expandir e vira um livro. Tá bom. Aí me dediquei a isso e aí saiu um primeiro livro que se chama O Mito de um Mundo Melhor. Tá. Que estava bem ligado com o que a gente estava discutindo. E eu falo que quando a gente põe essas classificações, ou para direito autoral ou coisa assim, classificaram o livro como Antropologia Filosófica. Eu achei o título muito chique. E que falava a respeito talvez da não boa visão das pessoas, achando que fazendo tais coisas a gente vai conseguir fazer o mundo ficar melhor. Tá? A grosso modo é isso. E aí eu peguei, publiquei o livro, coloquei lá para vender na Amazon. E a gente estava discutindo outros assuntos, eu escrevi o livro sobre inteligência, mais um artigo sobre inteligência artificial. Que virou um livro. Pois é, mas aí eu mandei para um outro colega, que hoje é um sujeito que é diretor de ativos digitais no Bradesco, que provavelmente é o cara que mais entende de cripto, de token, essas coisas que eu conheço. E falei assim, Courtney, o que você acha disso aqui? Ele falou assim, tá legal, mas acho que dá um livro. Eu falei assim, eu acabei de fazer o outro. E aí eu comecei a trabalhar. No começo ele até arriscou ir junto comigo, no fim ele não teve tempo, não conseguiu. Então, o livro se chama O Dragão da Inteligência Artificial contra o Guerreiro da Desinteligência Natural. Muito bom. Que era discutindo o que era inteligência artificial, quais que eram os seus benefícios e seus riscos. Prós e contras. Riscos. E o maior risco era o risco de que a gente está vendo acontecer agora, de que isso ia começar a diminuir a inteligência das pessoas. Tá? E foi engraçado porque eu lancei esse livro em setembro de 2022. E o ChatGPT foi lançado em novembro de 22. Se antecipou. Aí as pessoas falaram assim, nossa, você teve um negócio futurista. Eu falei assim, não foi futurismo nenhum, foi pura sorte, porque eu não tinha a menor ideia. Mas assim, quem trabalha principalmente com a parte de dados, a parte de dados tem muita estatística. Então, assim, inteligência artificial já é uma coisa que a gente usa há décadas. Tem coisa de machine learning, redes neurais. Então, assim, eu falei baseado muito no que eu já usava. Não tinha um nome. Não era modelo generativo aí. Até porque a primeira aparição do termo inteligência artificial é de 1956. Exatamente, é isso que eu ia até comentar com você. O ano que vem vai fazer 70 anos, ou seja, não é uma novidade que surgiu antes de ontem. Bem, aí o terceiro livro não teve nada de eu fazer um artigo e... Que é esse? Dentro dos conceitos fundamentais do
do pensamento complexo, existe aí o princípio de incerteza, a questão da multirrelação e não disjunção dos assuntos. Existe um que se chama dialógica. Tá. E a dialógica é a possibilidade de você ter ideias que são antagônicas e ao mesmo tempo complementares. Que é uma coisa bastante difícil das pessoas entenderem, como é que as pessoas podem ser opostas e complementares. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Aí eu fiz o livro, esse livro tem a primeira parte questionando as lógicas formais, Aristóteles, Descartes, que você todos os nossos grandes pensadores. Aquela cartesiana clássica, divide em pedaços, pega até para poder separar o que é um problema simples, o que é um problema difícil, que o problema difícil é a lógica cartesiana que vai resolver. Eu falo assim, difícil ou complicado é você desmontar e montar de novo um relógio, mas é tudo certinho no seu lugar. E outro é o complexo, que você não tem. Você tem lá dentro teoria do caos, você tem coisas da incerteza, você tem princípios hologramáticos, e que é, na verdade, o que a gente vive todo dia, porque é o clima, é o mundo, é a sociedade, Então eu peguei, eu apresento aí algumas outras lógicas possíveis. Então, por exemplo, a lógica Fuse, que é uma lógica que diz assim, olha, não é 0 ou 1, não é sim ou não. Não é entre o 0 e 1 tem infinitas possibilidades. Até chegar no próprio Yin e Yang, que é a questão da complementaridade dos opostos. E aí, foi assim, tá bom, isso é tudo muito bonito, mas isso se aplica em quê? Então eu levei o livro para isso ser aplicado para resolução de conflitos. Muito bom. E para tomada de decisão. Muito bom. Eu queria sugerir para os nossos internautas para que comprem a coleção de livros do professor que está na Amazon. E olha, o Natal está se aproximando. Nada melhor do que dar um livro que vai expandir a consciência das pessoas. Professor, eu gostaria que você deixasse os seus endereços, as suas plataformas. Deixa eu só dizer uma coisa. Esses livros estão na Amazon. O Mundo Melhor e o Dragão tem a possibilidade de e-book, do Kindle, e de impressão sob demanda. Se a pessoa quiser em papel, eu gosto de papel. Eu também gosto de papel, gosto de ler. Esse aí está em e-book e se a pessoa tiver assinatura do Kindle Unlimited, ele está de graça. Pode baixar de graça. Se ele não tiver assinatura, ele pode comprar. Tá bom. Tá? E aí a edição para imprimir deve estar saindo até o fim do mês, já está cadastrada lá na Amazon. Muito bom, muito bom. Rede social. Basicamente o que eu uso é o LinkedIn. Então vocês vão me encontrar no LinkedIn como Fábio Adiron, ou põe linkedin.com/Fadiron e me encontram lá, tá? Ou, a respeito da consultoria, que também tem um blog com um monte de artigos. Você encontra em www.adiron.com.br. Muito bom. Professor Fábio, gostaria muito de agradecer a sua presença, que foi muito enriquecedora em nosso programa. Internautas, até o próximo programa. Um grande abraço.